A brisa salgada do Atlântico entrava pela janela entreaberta do apartamento de luxo no Leblon, um bairro chique do Rio de Janeiro, onde os prédios altos se erguiam como sentinelas orgulhosas contra o céu azul. Era fim de tarde, e o sol poente tingia as ondas do mar de laranja, contrastando com o caos silencioso que se desenrolava no interior da suíte master. Mariana, com 7 meses de gravidez, sentia o peso do bebê chutando suavemente em sua barriga arredondada, um lembrete constante de que a vida seguia, apesar de tudo. Aos 32 anos, ela havia trocado a rotina agitada de uma clínica odontológica em Copacabana por esse mundo de aparências polidas, casada com Eduardo, o milionário que construíra um império no ramo de importação de eletrônicos. Eduardo, 45 anos, alto e impecavelmente vestido em uma camisa social desabotoada, andava de um lado para o outro na sala de estar ampla, decorada com móveis importados da Itália e obras de arte que custavam fortunas. Seus olhos castanhos, geralmente frios e calculistas, agora faiscavam de raiva. Ele segurava um livro grosso nas mãos, um volume de finanças corporativas que lera pela metade, e gesticulava furiosamente enquanto discutia ao telefone com um sócio. Não, eu disse que o contrato precisa ser revisado até amanhã. Você acha que eu pago para ter incompetentes ao meu redor? Sua voz ecoava pelas paredes de vidro, reverberando como um trovão distante. Mariana, sentada no sofá de couro branco, tentava ignorar a tempestade. Vestia um vestido solto de algodão, os pés inchados apoiados em um puff. Ela havia passado o dia em consultas pré-natais, sonhando com o quarto do bebê que ainda estava em obras na ala oeste do apartamento. Mas a paz era frágil. Eduardo desligou o telefone com um clique seco e virou-se para ela, o rosto vermelho de frustração. Você ouviu isso? Esses idiotas vão afundar o negócio inteiro. E eu aqui tentando manter tudo em pé, enquanto você fica aí, deitada como se o mundo devesse te servir. Ela ergueu os olhos cansada, mas com uma faísca de defesa. Edu, por favor, não começa. Eu sei que o trabalho é estressante, mas o bebê está se mexendo muito hoje. Vamos jantar? Eu pedi aquele salmão que você gosta. Sua voz era suave, conciliadora, como sempre fora nos últimos anos de casamento. Eles se conheceram em uma festa de gala no Copacabana Palace. Ele o solteirão bem-sucedido, ela a dentista ambiciosa de família modesta. O romance foi rápido, o casamento luxuoso, mas as rachaduras começaram a aparecer com as demandas dele. Ele bufou, jogando o livro sobre a mesa de centro com força suficiente para fazer os copos de cristal tilintarem. Jantar? Você acha que eu tenho tempo para isso? Eu passo o dia fechando deals de milhões e você me vem com bobagens de gravidez. A irritação escalava, alimentada pelo estresse de uma negociação que pendia por um fio. Mariana se levantou devagar, apoiando a mão na lombar, aproximando-se dele com cautela. Eu entendo, amor, mas e se a gente conversasse? Talvez um vinho sem álcool para relaxar. Foi o estopim. Eduardo, no auge da fúria, girou o corpo e, num gesto impulsivo, arremessou o livro em direção a ela. Não para acertar de propósito, ele diria depois, mas para enfatizar sua raiva, como se o objeto fosse uma extensão de sua frustração. O volume pesado voou pelo ar, acertando-a na lateral da cabeça com um baque surdo. Mariana cambaleou, a visão embaçando instantaneamente. O mundo girou, e ela caiu de joelhos no tapete persa, uma mão instintivamente protegendo a barriga. Dor latejante explodiu em sua têmpora, e um zumbido preenchia seus ouvidos. Edu, o que você fez? Murmurou ela, a voz fraca, enquanto lágrimas quentes escorriam pelo rosto. Ele congelou, o arrependimento misturado ao pânico surgindo em seus olhos. Mari, eu... Não foi para te acertar. Foi o livro. Eu só. Correu até ela, ajoelhando-se ao lado, mas ela se encolheu, o instinto de proteção materna falando mais alto. O bebê chutou forte, como se sentisse o trauma. Eduardo pegou o telefone, as mãos trêmulas. Vou chamar o médico particular. Fica calma, foi um acidente. Minutos depois, o elevador privativo os levou ao hospital particular no Jardim Botânico,
um complexo de clínicas de elite onde o dinheiro comprava discrição e tratamento imediato. Mariana foi levada para a emergência em uma maca, o marido ao lado murmurando desculpas que soavam vazias. Os exames foram rápidos: tomografia, avaliação neurológica. A dor de cabeça era insuportável, náuseas vinham em ondas, e ela mal conseguia se concentrar. O diagnóstico veio como um soco: concussão leve, com risco de complicações para a gestação. Ela precisa de repouso absoluto, monitoramento fetal e, possivelmente, medicação para o inchaço cerebral, disse o neurologista de plantão, um homem de meia idade com jaleco imaculado. Enquanto Mariana era transferida para um quarto privativo, com vista para os jardins tropicais do hospital, seu telefone tocou. Era Dona Clara, sua mãe, a renomada neurologista que trabalhava no Hospital Universitário do Andaraí, um centro público lotado de casos graves na zona norte da cidade. Aos 58 anos, Clara era uma mulher de ferro, viúva desde que o marido, um professor de história, morrera de infarto 10 anos antes. Ela criara Mariana sozinha, equilibrando turnos exaustivos com o sonho de dar à filha uma vida melhor. Filha, o que houve? Eduardo me ligou. Disse que você caiu. Mariana, deitada na cama com um soro no braço, engoliu em seco. A luz suave do quarto não amenizava a confusão em sua mente. Mãe, não foi uma queda. Ele jogou um livro em mim. Eu tô com concussão. As palavras saíram entrecortadas, o choro contido. Do outro lado da linha, o silêncio de Clara foi ensurdecedor, seguido de um suspiro profundo, carregado de anos de intuição materna. Onde você está? Eu vou até aí agora. E não se preocupe, filha, isso não vai ficar assim. Clara desligou o telefone com determinação, os olhos fixos na tela do celular em seu pequeno apartamento, em uma rua arborizada de laranjeiras, bairro de classe média baixa, onde o barulho dos ônibus e o cheiro de feijão cozinhando nas vizinhanças se misturavam ao cotidiano. Ela trocou o pijama por um blazer simples, pegando a pasta de documentos que sempre levava para o hospital. Como neurologista com 2 décadas de experiência em casos de trauma craniano, muitos deles vítimas de violência doméstica nas periferias do Rio, ela sabia reconhecer os sinais. A fúria inicial deu lugar a uma frieza profissional. Eduardo era rico, influente, mas a lei era a lei, e ela não deixaria que sua filha sofresse em silêncio. No hospital, enquanto o sol se punha completamente, tingindo o céu de roxo, Clara chegou como uma força da natureza. Abraçou Mariana com cuidado, examinando-a com olhos treinados. Deixa que a mamãe cuida disso. Eduardo, sentado em uma poltrona desconfortável, evitou o olhar dela. Senhora Clara, foi um acidente. Eu amo a Mari, juro. Mas Clara, com a voz firme como o bisturi que manejava em cirurgias, rebateu. Acidente ou não, isso é violência. E eu vou abrir um processo. Pela minha filha e pelo meu neto. A semente do conflito estava plantada, e o apartamento luxuoso no Leblon, outrora um sonho, agora ecoava com as primeiras rachaduras de uma batalha que mudaria tudo. Mariana, entre a dor e o medo, sentiu pela primeira vez um vislumbre de força. Não mais sozinha nessa maré alta. A noite caía pesada sobre o Rio de Janeiro, com as luzes dos postes na Avenida Atlântica, piscando como estrelas artificiais contra o breu do mar. No quarto privativo do hospital no Jardim Botânico, o ar-condicionado zumbia baixinho, misturando-se ao bip constante do monitor fetal que vigiava os batimentos do bebê de Mariana. Ela estava deitada, o corpo exausto, a cabeça latejando sob a faixa elástica que os médicos haviam colocado para monitorar o inchaço. O soro pingava devagar no braço, levando analgésicos que aliviavam um pouco a dor, mas não o peso no peito. Aos 32 anos, ela se sentia pequena naquele quarto amplo, com paredes brancas e uma TV de tela plana murmurando notícias sobre o trânsito caótico da cidade. Clara sentava-se ao lado da cama, as mãos calejadas de anos segurando bisturis, agora entrelaçadas com as da filha. Seus olhos enrugados pelas noites mal dormidas no Hospital Universitário do Andaraí transbordavam uma mistura de fúria contida e ternura.
Vestia o blazer cinza que usava nos plantões, os cabelos grisalhos presos em um coque prático. Filha, me conta tudo de novo. Do começo, não esconde nada, pediu ela, a voz baixa, mas firme, como se estivesse colhendo depoimento em uma consulta de emergência. Mariana hesitou, os olhos desviando para Eduardo, que andava de um lado para o outro perto da janela, o rosto pálido sob a luz fluorescente. Ele havia ligado para seu advogado particular minutos antes, um homem chamado Roberto, que atendia celebridades e empresários na Barra da Tijuca. Foi um acidente, Clara. Eu estava estressado com o trabalho. O livro escorregou da mão. Eu nunca machucaria a Mari de propósito, repetiu ele pela terceira vez, a voz rouca, tentando soar convincente. Mas suas mãos tremiam ao segurar o celular, e o suor perlava a testa, mesmo com o ar fresco. Acidente? Rebateu Clara, erguendo uma sobrancelha. Sua experiência como neurologista a tornava implacável com mentiras. Ela havia visto dezenas de casos assim. Maridos acidentais em lares de classe média na Zona Norte, onde o machismo se disfarçava de estresse cotidiano. Eu cuido de mulheres que chegam no pronto-socorro com ossos quebrados por acidentes semelhantes. E agora minha filha, grávida com concussão? Isso é lesão corporal, Eduardo, e com agravante de gestação. Eu sei a lei melhor que você pensa. Mariana apertou a mão da mãe, sentindo o calor reconfortante contra o frio do quarto. Lembrou-se das noites em que Clara chegava exausta do hospital público, o cheiro de antisséptico grudado na roupa, contando histórias de pacientes esquecidos pelo sistema. Mães solteiras das favelas vizinhas, operárias de fábricas em Duque de Caxias que sofriam em silêncio. Mãe, eu não quero briga. O Edu me ama, ele só. Perde a cabeça às vezes. O bebê tá bem, os médicos disseram. Sua voz era um sussurro dividida entre o medo de perder o luxo que construíra e a vergonha de admitir a fragilidade do casamento. Clara balançou a cabeça, os lábios apertados. Amor não joga livro na cabeça de grávida, Mariana. Você merece mais que isso. Lembra da sua avó. Ela aguentou pancadas do seu avô por anos, em uma casa apertada no subúrbio de Ramos, até que o câncer a levou cedo. Eu não criei você para repetir isso. Ela se levantou, caminhando até a mesa onde havia deixado sua pasta. Abriu-a com um clique, revelando papéis impressos, boletins médicos preliminares que pedira a um colega no hospital particular e anotações sobre o Código Penal. Como neurologista, Clara colaborava ocasionalmente com o Ministério Público em casos de violência doméstica, documentando lesões que viravam provas em tribunais lotados da Cidade Nova. Eduardo parou de andar, aproximando-se com as palmas para cima em súplica. Clara, pense no escândalo. Eu sou sócio de empresas que empregam milhares na Baixada Fluminense. Um processo vai manchar tudo. Para mim, para Mari, para o bebê. Deixa eu resolver isso em família. Eu pago terapia, o que for. Seus olhos imploravam, mas havia um tom de autoridade, como se o dinheiro pudesse apagar a mancha. Ele pensou nas reuniões no escritório envidraçado em Botafogo, onde fechava contratos milionários, e no quanto perderia se a imprensa sensacionalista pegasse o caso. Manchetes sobre o empresário violento ecoando nas rádios e portais de fofoca. Resolver em família? Isso é o que os agressores sempre dizem, cortou Clara, os olhos faiscando. Eu já vi maridos ricos como você comprarem silêncio com joias e viagens. Mas minha filha não é troféu. Amanhã, eu levo ela para o meu hospital para uma segunda opinião. E vou falar com a delegacia da mulher em Copacabana. Eles lidam com casos assim o tempo todo, de atrizes a donas de casa comuns. Ela pausou, olhando para Mariana. Você quer isso, filha? Ou vai deixar ele te convencer de novo? Mariana fechou os olhos, sentindo o bebê se mexer. Um chute suave, como um lembrete de vulnerabilidade. Lá fora, o som distante de sirenes cortava a noite, misturando-se ao rumor de carros na avenida. Ela pensou na vida antes de Eduardo, as consultas na clínica em Ipanema, o riso com colegas em um boteco simples na praia, a independência que trocara por noites de discussões veladas. A concussão doía, mas mais ainda a traição de quem jurara protegê-la.
Eu quero justiça, mãe. Pelo bebê. Mas e se ele mudar? Clara assentiu, um sorriso triste nos lábios. Mudança vem com consequências, não com promessas vazias. Ela ligou para uma amiga promotora no Fórum de São Cristóvão, sussurrando detalhes ao telefone enquanto Eduardo se afundava na poltrona, o rosto enterrado nas mãos. O quarto, outrora um refúgio de elite, agora pulsava com tensão, como as ruas movimentadas do Rio à meia-noite, cheias de contrastes, onde o glamour do Leblon esbarrava na realidade crua das periferias. Horas depois, quando as enfermeiras entraram para checar os sinais vitais, Mariana adormeceu exausta, sonhando com um futuro incerto. Clara velava ao lado, planejando os próximos passos. Exames detalhados no Andaraí, depoimentos formais e talvez uma ordem de restrição. Eduardo saiu para o corredor, fumando um cigarro proibido na varanda interna, o skyline da cidade piscando abaixo como um lembrete de seu império frágil. A batalha mal começara, e as fissuras no casamento, como as rachaduras nas calçadas irregulares de Laranjeiras, ameaçavam engolir tudo. O sol da manhã filtrava pelas persianas do quarto privativo no Hospital do Jardim Botânico, lançando faixas douradas sobre o lençol branco que cobria Mariana. Ela acordou devagar, a cabeça ainda latejando como um tambor distante. Mas o analgésico ajudava a tornar o mundo menos enevoado. O monitor fetal bipava ritmicamente, um som que agora soava como um aliado, confirmando que o bebê resistia. Aos 32 anos, ela se sentia dividida entre o conforto estéril daquele quarto e o medo de um futuro sem as certezas que Eduardo representara. Vestia uma camisola hospitalar fina, os cabelos desgrenhados caindo sobre os ombros, e esticou a mão para o copo d'água na mesa de cabeceira. Clara já estava de pé, organizando papéis na pasta com a precisão de quem lidava com vidas em risco todos os dias. Seu blazer estava amarrotado da noite mal dormida na poltrona, mas os olhos cinzentos brilhavam com determinação. — Bom dia, filha. Como se sente? O inchaço diminuiu um pouco? Perguntou ela, aproximando-se para checar a faixa na têmpora de Mariana. Sua voz era profissional, mas carregada de afeto, como nas noites em que, na casa simples de Laranjeiras, contava histórias de pacientes para acalmar a filha adolescente ansiosa com os estudos. Melhor, mãe. Mas a dor. Vem e vai. O bebê chutou forte agora há pouco, respondeu Mariana, forçando um sorriso fraco. Ela olhou ao redor. Eduardo não estava ali. Ele havia saído cedo murmurando algo sobre uma reunião urgente no escritório em Botafogo, mas o cheiro de seu perfume caro ainda pairava no ar, misturado ao antisséptico. Ele ligou? Disse que ia voltar com um advogado. Clara assentiu, os lábios apertados. Ligou sim, mas eu falei para ele não vir agora. Você precisa de espaço para pensar. Hoje a gente vai para o Andaraí. Meu colega, o Dr. Ramos, vai fazer uma avaliação completa. Lá é público, mas os equipamentos são bons para trauma, e ninguém vai tentar encobrir nada por causa de dinheiro. Ela pausou, sentando-se na beira da cama. O Hospital Universitário do Andaraí, na zona norte do Rio, era um labirinto de corredores lotados, onde o cheiro de desinfetante competia com o de comida de cantina e o burburinho de famílias esperando em bancos de plástico. Clara passara décadas ali, tratando vítimas de acidentes de moto nas estradas de Jacarepaguá ou brigas domésticas nas comunidades de Manguinhos, onde a violência era tão comum quanto o calor úmido. Mariana hesitou, o estômago revirando. Mãe, e se o Eduardo souber? Ele tem contatos na polícia, no judiciário. Pode complicar tudo. Sua voz tremia, ecoando as inseguranças de uma mulher que crescera vendo a mãe lutar sozinha contra o sistema, contas atrasadas, plantões extras para pagar a faculdade de odontologia. O luxo do Leblon a isolara daquelas memórias, mas agora elas voltavam como ondas, lembrando-a de que a independência era uma conquista frágil. Complicar? Ele já complicou o suficiente, rebateu Clara, com uma firmeza que não admitia réplica. Eu conversei com a promotora ontem à noite. Ela quer o depoimento seu o quanto antes. Violência contra a grávida é crime grave, artigo 129 do Código Penal,
com pena que pode chegar a 4 anos. E como neurologista, eu posso atestar o dano. Concussão com risco fetal. Não é só por você, Mari. É por todas as mulheres que eu vejo chegando no pronto-socorro, machucadas e caladas por medo. Enquanto falava, Clara ajudou a filha a se levantar, ajustando o robe sobre a barriga proeminente. O elevador as levou ao saguão principal, onde o ar fresco da manhã entrava pelas portas automáticas. Um táxi as esperava na entrada. O motorista, um homem de meia idade com boné desbotado, que as levou pela Avenida Brasil, uma artéria pulsante do Rio, lotada de ônibus vermelhos e motos zigue-zagueando entre os engarrafamentos. O trânsito era um caos organizado, com buzinas ecoando como protestos diários e o sol escaldante batendo no asfalto rachado. Mariana olhava pela janela, vendo o contraste. Os arranha-céus da Zona Sul dando lugar às favelas empilhadas nas encostas, onde a vida pulsava em vielas estreitas, com crianças jogando bola e vendedores ambulantes oferecendo água gelada. Chegaram ao Andaraí por volta das 10. O hospital, um prédio imponente de concreto, com filas se formando na portaria e o som de ambulâncias uivando ao fundo. Clara guiou Mariana pelos corredores movimentados, passando por pacientes em macas improvisadas e enfermeiras correndo com prontuários. O cheiro de café forte da copa misturava-se ao de remédios, e o zumbido de conversas em sotaques cariocas preenchia o ar. No consultório de neurologia, o Dr. Ramos, um homem baixinho de óculos grossos e jaleco puído, as recebeu com um aperto de mão caloroso. Clara, quanto tempo? E essa é a filha. Vamos ver isso direito. O exame foi minucioso. Ressonância magnética em uma máquina barulhenta no subsolo. Testes de equilíbrio que fizeram Mariana cambalear levemente e uma conversa detalhada sobre os sintomas. Náuseas, tonturas, flashes de memória embaçada. Ramos franziu a testa ao ler os resultados no computador antigo. Concussão moderada, com hematoma subdural leve. O repouso é essencial e monitoramento semanal para o feto. Mas o estresse emocional pode agravar. Evite discussões, Mariana. Ele entregou um relatório impresso, selado com o carimbo do hospital, e olhou para Clara com cumplicidade. Isso serve para o processo? Eu assino como testemunha se precisar. Clara assentiu, guardando o papel na pasta. Obrigada, amigo. Você sabe como é. Nesses casos, a prova médica é o que pesa mais. Enquanto saíam, Mariana sentiu um aperto no peito ao ver uma mulher jovem no corredor, com um olho roxo e um bebê no colo, esperando consulta. Era como um espelho distorcido de sua própria vida, mas sem o colchão financeiro. Mãe, e agora? Como eu volto pro apartamento? Ele vai estar lá esperando. Vamos para Laranjeiras primeiro. Minha casa é pequena, mas segura. Eu ligo para a delegacia da mulher em Copacabana e marco o BO. Você não fica sozinha com ele até termos uma medida protetiva. Clara parou em uma padaria na saída do hospital, comprando pães quentes e suco de laranja, um gesto simples de normalidade em meio ao turbilhão. Sentaram-se em um banco de praça ali perto, sob as árvores frondosas, onde o barulho de crianças em uma escolinha vizinha contrastava com a seriedade do momento. Mariana comeu devagar, as lágrimas escorrendo silenciosas. Eu pensei que o casamento era isso, segurança, amor. Mas agora, sinto que traí a mim mesma, mãe. Por que não vi antes? Clara passou o braço ao redor dela, o gesto reconfortante de anos de cumplicidade. Ninguém vê no começo, filha. O estresse dele é só desculpa. Eu vi isso em pacientes. Maridos que explodem no fim do dia depois pedem perdão com flores, mas o ciclo continua até alguém quebrar. Você está quebrando agora para se refazer mais forte. O sol batia quente e o som de um violão distante de um artista de rua ecoava. Um lembrete da resiliência carioca, vidas entrecortadas por alegrias e dores, como as marés do mar próximo. De volta ao táxi, rumo a Laranjeiras, o celular de Clara tocou. Era a promotora, confirmando a audiência preliminar para a semana seguinte no Fórum de São Cristóvão. Tragam tudo, laudos, testemunhas. Esse tipo de caso precisa de visibilidade para mostrar que rico ou pobre a lei vale. Desligando, Clara olhou para Mariana,
que dormitava exausta contra a janela. A jornada mal começara, mas ali no banco traseiro de um carro comum, entre o luxo perdido e a luta cotidiana, uma semente de empoderamento brotava. Eduardo ligaria em breve, com promessas ou ameaças, mas pela primeira vez, Mariana não se sentia invisível. Tinha uma aliada, e a justiça, por mais lenta que fosse nas ruas do Rio, começava a se mover. A tarde, em Laranjeiras, se arrastava preguiçosa, com o sol filtrando pelas folhas das árvores antigas que ladeavam as ruas estreitas, onde casas de 2 andares se misturavam a prédios residenciais de fachada desgastada pelo tempo. O bairro, de classe média baixa, pulsava com o cotidiano carioca, o ronco de um ônibus subindo a ladeira, o cheiro de churrasco escapando de uma janela aberta e o grito de uma vizinha chamando as crianças para o almoço. Clara guiou Mariana pela escada externa de sua casa modesta, um sobrado de tijolos aparentes, com um jardim frontal cheio de vasos de samambaias. O portão rangeu ao abrir e o ar fresco do interior contrastou com o calor úmido da rua. "Entra, filha. Aqui é seu porto seguro agora", disse Clara, trancando a porta com uma chave enferrujada. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Sala de estar com sofá de tecido floral gasto, uma TV antiga sobre um rack de madeira e fotos de família emolduradas nas paredes. Mariana, criança na praia de Botafogo. Clara em formatura com o jaleco novo. A cozinha adjacente exibia panelas penduradas e um calendário de plantões pregado na geladeira. Mariana se sentou à mesa de fórmica, a barriga pesada pressionando contra a borda, enquanto Clara preparava um chá de camomila. A dor de cabeça ainda latejava, mas o ambiente familiar acalmava o nervosismo. "Mãe, isso aqui parece uma vida passada. Eu mal lembro como é não ter ar-condicionado 24 horas", murmurou ela, olhando para o ventilador de teto girando devagar. Clara serviu o chá em xícaras lascadas, sentando-se à frente. Seus olhos, marcados por olheiras de noites em claro no Andaraí, fixaram-se na filha. "Vida passada? Essa é a vida real, Mari. Não o circo de luxo que o Eduardo te vendia. Lembra quando a gente morava em Ramos, antes de eu me mudar para cá? Você estudava à luz de lâmpada fraca, e eu chegava do hospital com as pernas doendo. Mas a gente ria de tudo." Ela pausou, tocando a mão de Mariana. Anos de trabalho no SUS a endureceram, mas o amor pela filha era sua âncora. "Agora respira. Vamos planejar o próximo passo. A promotora quer o BO registrado hoje. Eu ligo para a delegacia da mulher em Copacabana." O celular de Mariana vibrou na bolsa, e ela o pegou com hesitação. Era Eduardo pela 10ª vez desde a saída do hospital. A tela piscava com mensagens. "Amor, volta para casa. Eu contratei o melhor terapeuta. Foi um erro, juro que mudo." Ela apertou o botão de desligar, o coração apertado. Ele não para de ligar. Diz que vai perder tudo se isso vazar para os jornais. Mas e eu? E o bebê? Eu sinto ele se mexendo o tempo todo, como se soubesse do medo. Lágrimas quentes escorreram, e ela as enxugou com as costas da mão, o hobby hospitalar ainda colado à pele suada. Clara se levantou, pegando o telefone fixo na parede da cozinha. Um modelo antigo, com fio enrolado. Discou o número da delegacia, a voz ganhando o tom autoritário de quem lidava com burocracias diárias. "Alô, delegada Silva? Aqui é Clara Oliveira, neurologista do Andaraí. Tenho uma vítima de violência doméstica, grávida de 7 meses com concussão confirmada. Preciso registrar BO urgente. Podemos ir agora?" Do outro lado, a delegada, uma mulher de voz rouca e experiente em casos da Zona Sul, confirmou. "Venham para cá, tragam os laudos. A gente prioriza gestantes. E avisa se precisar de escolta. Esses maridos ricos às vezes complicam." Enquanto esperavam o táxi, Mariana andou pela sala tocando as fotos antigas. Uma delas mostrava Clara e o falecido marido em uma feira de artesanato na Praça São Perpétuo, rindo com cones de algodão doce. "Você e o pai eram felizes de verdade, né? Sem brigas, sem isso tudo." Clara assentiu, arrumando a pasta com os documentos. "A gente brigava sim, mas ele nunca levantou a mão. O amor de verdade constrói, não destrói. Seu pai trabalhava como professor na escola pública de Irajá, ganhando pouco,
mas a gente dividia tudo. Você veio de uma semente forte, Mari. Não deixa o Eduardo te apagar. O táxi chegou, um carro amarelo desgastado que serpenteou pelas ruas de Laranjeiras, descendo para a Zona Sul. O trânsito na Avenida Epitácio Pessoa era denso, com motos cortando entre os veículos e vendedores de coco fresco batendo no vidro. Mariana olhava o Pão de Açúcar ao longe, sua silhueta imponente contra o céu azul, mas o glamour agora parecia distante como um sonho azedo. Chegaram à delegacia da mulher em Copacabana por volta das 4, um prédio baixo de fachada azulada, lotado de mulheres em salas apertadas. O ar cheirava a café requentado e impressoras antigas, e o burburinho de conversas baixas enchia o saguão. Histórias de maridos alcoólatras das comunidades de Vidigal, traições em apartamentos de Ipanema. A delegada Silva as recebeu em uma sala nos fundos, uma mesa de metal com pilhas de papéis e um ventilador oscilante. Aos 50 anos, com cabelos curtos e uniforme impecável, ela ouviu o relato de Mariana com atenção, anotando detalhes no computador. Então, o senhor jogou o livro intencionalmente? Descreva o momento. Mariana engoliu em seco, a voz tremendo ao reviver a cena. O apartamento no Leblon, o sol poente, o baque na cabeça. Ele estava bravo com o trabalho. Eu só queria acalmar. Mas acertou em cheio. Doeu tanto, e o bebê parou de se mexer por um instante. Clara entregou os laudos do Jardim Botânico e do Andaraí, apontando os hematomas no cérebro. Como médica, atesto o risco. Isso é lesão corporal grave, com dolo eventual. Silva assentiu, datilografando o BO com eficiência. Perfeito. Vamos incluir pedido de medida protetiva. Ele não pode se aproximar sem autorização judicial. Amanhã, encaminho para o Ministério Público. Casos assim com gravidez andam rápido no fórum. Ela pausou, olhando para Mariana com empatia. Você não é a primeira rica que chega aqui achando que dinheiro resolve. Mas a lei não vê conta bancária. Tem apoio? Abrigo se precisar. Clara interveio. Eu cuido dela. Mas obrigada. Já vi muitas no hospital que não chegam até aqui por medo. Saindo da delegacia, o sol já baixava, tingindo a calçada de laranja. O ar salgado do mar próximo misturava-se ao cheiro de pastelarias na rua República do Peru. Mariana sentiu um alívio frágil, como se o peso da concussão diminuísse um pouco. E agora, mãe? Ele vai saber do BO, vai surtar. Clara a abraçou pelo ombro, caminhando de volta ao táxi. Vai, sim, mas você está protegida. Hoje à noite descanso. Amanhã, ligo pro advogado de família que ajudei uma vez, uma moça da Baixada, que saiu de um casamento tóxico. A gente separa bens, pensão pro bebê. Isso não acaba em divórcio só, acaba em você livre. De volta a Laranjeiras, o crepúsculo caía, com luzes acendendo nas janelas vizinhas. Eduardo bombardeava o celular com chamadas, mas Mariana o silenciou, optando por um banho morno na banheira apertada. A água quente aliviava os músculos tensos, e pela primeira vez em dias ela chorou de raiva e alívio. Clara preparava um jantar simples, arroz, feijão e salada, o vapor subindo na cozinha como um bálsamo. Come, filha. Força vem de dentro. Sentadas à mesa, sob a luz amarelada da lâmpada, conversaram baixinho sobre o futuro. Mariana voltando à odontologia, talvez abrindo uma clínica em um bairro acessível como Flamengo, ensinando o filho sobre limites e respeito. Mas o telefone fixo tocou, quebrando a paz. Era Roberto, o advogado de Eduardo, com voz melíflua. Senhora Clara, meu cliente quer uma conversa amigável. Sem processo, ele oferece uma pensão generosa. Clara rebateu fria. Diga para o seu cliente que o BO já está feito. Justiça não se compra. Desligando, ela olhou para Mariana, que assentia devagar. A noite avançava, com o som de samba distante de uma roda na praça, ecoando a resiliência do Rio. Uma cidade de contrastes, onde o sofrimento se transformava em luta, e a solidariedade materna virava escudo contra as sombras do poder. A manhã seguinte amanheceu chuvosa em Laranjeiras, com pingos grossos batendo nas telhas do sobrado de Clara como um tambor insistente, ecoando o pulsar ansioso no peito de Mariana. O ar úmido entrava pela janela da cozinha, misturando-se ao aroma de café fresco coado na cafeteira velha.
um ritual que Clara mantinha desde os tempos de viúva. Mariana, sentada à mesa de fórmica, mexia devagar na xícara, o hobby folgado escondendo a barriga de 7 meses, que agora parecia um peso simbólico de todas as incertezas. A concussão ainda deixava resquícios, uma leve tontura ao se levantar, flashes de dor nas têmporas, mas o maior mal-estar vinha do estômago revirado pela expectativa da audiência preliminar no Fórum de São Cristóvão. Clara, já vestida com uma saia lápis e blusa branca engomada, folheava os papéis na pasta, os óculos de armação fina escorregando no nariz. Aos 58 anos, ela parecia uma rocha inabalável, mas Mariana via as rugas mais profundas ao redor dos olhos, marcas de noites curtas, preocupada com a filha. A promotora confirmou. 10 horas. É só uma oitiva inicial para colher depoimentos e decidir se vai para a denúncia formal. Não se preocupe, Mari. Eu fico do seu lado o tempo todo, disse ela, a voz calma como em uma consulta no Andaraí, onde acalmava pacientes antes de cirurgias delicadas. Mariana assentiu, mas o coração acelerava. E se ele me convencer na frente do juiz? Ou pior, se a imprensa aparecer? O Eduardo tem amigos em tudo, jornais, rádios. Vai virar escândalo, e eu no meio, grávida e machucada. Ela tocou a barriga, sentindo um chute fraco, como se o bebê respondesse ao medo. As mensagens no celular silenciado continuavam chegando. Eduardo implorando, prometendo mudança, até ameaças veladas sobre a herança familiar que ele poderia contestar. Ontem à noite, após o telefonema do advogado, ela sonhara com o apartamento no Leblon vazio, ecos de risadas falsas nas paredes de vidro. Clara guardou a pasta e pegou as chaves do carro antigo, um Fiat Uno 98 que rangia nas engrenagens, mas nunca falhava. Escândalo! Deixa que venha. Eu já cuidei de casos que viraram notícia no hospital. Mulheres das comunidades de Maré, agredidas e ignoradas pela polícia. O seu tem mais chance porque você não está sozinha. Vamos, o trânsito na Avenida Brasil vai estar um inferno com essa chuva. Elas saíram para a garagem coberta, o portão de ferro batendo com o vento. O bairro acordava devagar, um vizinho regando plantas na calçada, o som de rádio tocando samba enredo distante e o cheiro de pão quente da padaria na esquina. A viagem para São Cristóvão levou quase 1 hora, o para-brisa ritmado pelos limpadores, enquanto a chuva transformava as ruas em rios improvisados. A Avenida Brasil, com seus outdoors desbotados e camelôs protegendo mercadorias com plásticos, era um caos de ônibus atolados e motos chapinhando poças. Mariana olhava pela janela embaçada, vendo o contraste da cidade. Favelas nas morros encharcadas, contrastando com os viadutos que levavam aos bairros nobres. Mãe, você acha que eu vou conseguir falar tudo? Na delegacia, ontem, eu travei em alguns momentos. Ele me olha e eu lembro do bom tempo das viagens para Búzios. Clara apertou o volante, os nós dos dedos brancos. Você vai, filha. Lembra do que a delegada disse. Foque nos fatos. O laudo médico fala por si. Hematoma, risco para o feto. E eu atesto como perita. Ele pode ser rico, mas o juiz no fórum lida com todo tipo de gente. De executivos da Zona Sul a operários da Zona Norte. Sua mente voltava aos plantões no Andaraí, onde via o sistema judiciário lento como uma lesão que demora a cicatrizar, mas persistente. O Fórum de São Cristóvão erguia-se como um bloco de concreto cinzento no centro da cidade, cercado por árvores encharcadas e o burburinho de advogados de terno correndo com pastas debaixo do braço. Elas estacionaram em uma rua lateral, chapinhando poças até a entrada principal, onde guardas com capas de chuva verificavam identidades. O saguão era um formigueiro, famílias sentadas em bancos de plástico, cheiro de mofo misturado a cigarro clandestino no banheiro e o eco de chamadas por megafone. Clara apresentou os documentos na recepção e uma servidora as direcionou para a sala de audiências no 2º andar. Um espaço apertado, com paredes bege descascadas, e uma mesa de madeira onde o juiz, um homem de uns 60 anos com barba rala, já esperava. Eduardo chegou minutos depois, acompanhado de Roberto, o advogado de terno italiano e maleta de couro, e uma assistente loira anotando furiosamente.
Ele parecia envelhecido, olheiras profundas sob os olhos castanhos, o terno cinza amarrotado como se não tivesse dormido. Ao ver Mariana, estendeu a mão, mas ela recuou instintivamente, o gesto doendo mais que a concussão. Mari, por favor, a gente pode resolver isso sem isso tudo, murmurou ele a voz baixa, mas o juiz pigarreou iniciando a sessão com formalidades secas. A promotora, uma mulher de 40 anos com óculos de armação preta e sotaque nordestino, abriu o depoimento. Senhora Mariana, descreva o incidente de forma detalhada. Mariana sentou-se na cadeira dura, as mãos suadas no colo, e começou, a voz trêmula ganhando força à medida que revivia o apartamento no Leblon. O sol poente, a discussão ao telefone, o livro voando como uma sombra pesada. Ele estava estressado, mas eu só queria ajudar. O baque. Foi como se o mundo apagasse. Caí protegendo o bebê, e a dor veio em ondas. Lágrimas escorreram, mas ela continuou, citando as náuseas, as tonturas, o medo pelo filho. Clara testemunhou em seguida, profissional e precisa. Como neurologista, examinei a tomografia. Concussão moderada, com edema que poderia afetar o fluxo sanguíneo fetal. Em gestantes, isso é agravante, risco de parto prematuro ou déficits neurológicos no bebê. Ela entregou os laudos, o juiz folheando com atenção, enquanto Roberto objetava. Meritíssimo. Foi um acidente impulsivo. Meu cliente lamenta profundamente e oferece indenização imediata, além de terapia conjugal. Não há intenção de lesão. Eduardo falou por último, a voz embargada. Eu amo minha esposa. O trabalho me consome. Contratos na China, pressões da diretoria em Botafogo. Foi um erro, mas nunca violência. Pense no nosso filho, Mari. Eu mudo. Juro pela família. Seus olhos suplicavam, evocando memórias de jantares românticos no quadrado em Paraty. Mas Mariana desviou o olhar, sentindo o chute do bebê como um voto de confiança em si mesma. O juiz deliberou por 10 minutos no gabinete adjacente, o relógio de parede tic-taqueando como um coração acelerado. Ao voltar, anunciou. Há indícios de lesão corporal com agravante de gestação. Determino medida protetiva de urgência. Proibição de aproximação em 100 metros, sob pena de prisão. O caso segue para denúncia com audiência de instrução em 30 dias. Senhora, priorize seu repouso. A promotora assentiu e Clara apertou a mão de Mariana. Um gesto de vitória parcial. Saindo do fórum, a chuva amainara para uma garoa fina, o ar fresco lavando as ruas de São Cristóvão. Eduardo tentou se aproximar no corredor, mas um guarda o conteve e ele gritou. Isso vai destruir tudo, Clara. Você está acabando com a família. Ela rebateu sem virar. Não, Eduardo. Você fez isso. Agora, aprenda com as consequências. No carro, Mariana chorou de alívio e raiva. O para-brisa embaçado novamente. Eu fiz isso, mãe. Pela primeira vez, falei sem medo. Clara sorriu, ligando o motor. Sim, filha. E isso é só o começo. De volta para casa, almoço e descanso. O bebê precisa de paz agora. A tarde se estendia, com o sol tentando romper as nuvens sobre o rio, iluminando as fissuras que se alargavam no império de Eduardo. Mariana, no banco do passageiro, sentia uma faísca de força crescer, como as raízes de uma árvore em solo fértil, pronta para o que viria a seguir, com Clara como guia nessa jornada de reconquista. As semanas seguintes à audiência no Fórum de São Cristóvão se arrastaram como uma maré baixa, revelando as areias movediças sob a superfície polida da vida de Mariana. A chuva de outono havia dado lugar a dias ensolarados e úmidos no rio, com o ar carregado de umidade que grudava na pele como arrependimentos não ditos. Em Laranjeiras, o sobrado de Clara se tornara um refúgio improvisado, as janelas abertas deixando entrar o canto dos sabiás e o burburinho de vizinhos conversando nas calçadas irregulares. Mariana, agora com 8 meses de gestação, passava as tardes no sofá de tecido floral, os pés inchados apoiados em almofadas costuradas à mão pela avó, lendo livros de odontologia que Clara trouxera da biblioteca do Andaraí. A concussão cicatrizava devagar. As tonturas rareavam,
Mas as noites eram pontuadas por pesadelos do livro voando, o baque ecoando como um veredito final. Clara equilibrava os plantões no hospital com visitas à promotoria, atualizando o processo com novos laudos e depoimentos de colegas que confirmavam o trauma. Aos 58 anos, ela se movia como uma âncora, mas Mariana via o cansaço nos ombros curvados, nas pausas para massagear as têmporas, após horas em corredores lotados do SUS. "Mãe, você não precisa carregar tudo. Eu tô mais forte agora", disse Mariana uma manhã, enquanto preparavam o café na cozinha apertada, o vapor da cafeteira velha subindo como fumaça de uma fogueira de memórias. Clara sorriu, os olhos enrugados suavizando. "Filha, força não é carregar sozinha, é dividir o peso. Eu vi tantas mulheres no Andaraí chegarem quebradas, sem ninguém para costurar as feridas. Você tem isso, e é o que vai te levantar." O telefone fixo tocava com frequência, mas Clara filtrava as chamadas de Roberto, o advogado de Eduardo, cujas propostas de acordo, pensão generosa, casa no Leblon mantida, soavam como iscas envenenadas. Eduardo enviava flores pela portaria, buquês caros de orquídeas que Clara doava para a vizinha idosa, Dona Rosa, que morava no andar de baixo com artrite e uma pensão minguada. "Ele acha que pétalas apagam hematomas", murmurava Clara, jogando o cartão no lixo. Mas Mariana sentia o puxão do passado. Uma mensagem de texto dele, enviada apesar da proibição judicial, chegara na véspera. "Eu tô destruído sem você. O bebê merece um pai. Me dá uma chance." Ela a deletou, mas o coração apertou, lembrando os fins de semana em Angra dos Reis, o iate cortando águas azuis enquanto ele prometia o mundo. A medida protetiva funcionava como um escudo invisível, mas Eduardo testava os limites. Uma tarde, enquanto Mariana caminhava devagar pela praça de Laranjeiras, bancos de concreto sob árvores frondosas, crianças correndo atrás de pipas, ele apareceu no carro blindado, estacionando a uma distância segura. Desceu com as mãos nos bolsos, o rosto magro e barbado, longe do homem impecável de ternos italianos. "Mari, só 5 minutos. Pelo amor de Deus", implorou a voz rouca ecoando no ar parado. Ela parou, o instinto de fuga travado pelo peso da barriga, o sol batendo quente nas costas. "Edu, a ordem é clara. Você violou isso e agora piora tudo." Seus olhos, outrora frios, agora suplicavam, lágrimas genuínas escorrendo. "Eu fiz terapia, como prometi. O estresse do trabalho. Eu vi a minha mãe ser agredida pelo pai em uma casa pobre no subúrbio de Campo Grande. E jurei nunca repetir. Mas explodi. Me perdoa pelo nosso filho." Mariana sentiu o bebê chutar forte, como um alerta. Anos de casamento piscaram. As noites em que ele a isolava de amigas, justificando com preocupação. Ou as discussões veladas sobre sua carreira pausada pela gravidez. "Perdão não apaga o medo que eu sinto toda vez que fecho os olhos. Você me fez duvidar de mim, Edu. Eu era dentista, independente, e virei sombra no seu império." Uma vizinha, Dona Rosa, aproximou-se devagar, o andador rangendo na calçada. "Tudo bem, menina, se precisar, chamo a polícia." Eduardo recuou, o rosto desmoronando. "Eu vou lutar pelo bebê na justiça, não vou sumir." Ele voltou ao carro, o motor rugindo rua abaixo, deixando Mariana tremendo, mas de pé. Naquela noite, Clara organizou um jantar simples com a amiga promotora, doutora Lúcia, que viera de São Cristóvão trazendo documentos atualizados. A mesa de fórmica estava posta com arroz soltinho, frango assado e salada de alface fresca da Feira da Glória. O cheiro preenchia o ar, misturando-se ao som de uma novela na TV baixa. "O processo avança bem", disse Lúcia, uma mulher de 45 anos com sotaque baiano e óculos tortos de tanto ler altos. O juiz marcou a audiência de instrução para a próxima semana. Com os laudos da Clara e seu depoimento, a condenação é provável. Pena suspensa, talvez, mas com restrição vitalícia. E no divórcio paralelo, você pega metade dos bens, pensão integral para o filho. Mariana ouviu o garfo parado no ar, sentindo uma onda de alívio misturado à tristeza. E se ele cumprir a terapia? Ainda dói pensar no bebê sem pai. Clara tocou seu braço, o gesto quente e firme. O pai que ele pode ser depende dele. Não de você perdoar o marido que errou.
Eu criei você sozinha depois do papai, em noites de plantão no Andaraí, comendo pão com mortadela para economizar. Você saiu forte, dentista formada, mulher de valor. O bebê vai ter isso. Uma mãe que escolheu dignidade. Lúcia assentiu, contando histórias de casos semelhantes. Uma enfermeira da Baixada que reconstruíra a vida após agressão, abrindo um salão de beleza em Nova Iguaçu com apoio de ONGs. Solidariedade muda tudo. Vocês não estão sozinhas. Tem grupos de apoio na Zona Norte, terapia gratuita no SUS. Os dias se aceleraram com a proximidade do parto. Mariana retomou consultas leves em uma clínica parceira em Botafogo, atendendo pacientes de baixa renda, com sorrisos que curavam mais que obturações. O dinheiro da pensão provisória ajudava, mas era a rede de apoio que a sustentava. Dona Rosa trazendo bolos caseiros, colegas de Clara do hospital enviando mensagens de encorajamento. Eduardo compareceu à ultrassonografia marcada pelo juiz, supervisionada por uma assistente social, vendo o bebê pela primeira vez na tela tremeluzente. É uma menina, anunciou o médico, e ele chorou baixinho, prometendo mudança real. Mariana observou em silêncio, o coração dividido, mas a mão protetora na barriga, afirmando sua escolha. Na véspera da audiência final, uma noite estrelada em Laranjeiras, Mariana e Clara sentaram-se na varanda, o ar fresco carregado de jasmim do jardim. O som distante de um pagode na rua vizinha ecoava, misturando-se ao sussurro das folhas. Mãe, obrigada por não me deixar afundar. Você transformou minha dor em força, disse Mariana, a voz suave. Clara apertou sua mão, os olhos brilhando à luz da lua. Filha, a verdadeira transformação é ver você renascer. O rio é assim, ondas que derrubam, mas também levam embora o que não serve. Amanhã, no fórum você fecha esse ciclo. E o bebê? Ela vai crescer sabendo que amor é respeito, não posse. A audiência veio como um fechamento sereno. O juiz, após ouvir testemunhas, incluindo um terapeuta que atestava o progresso de Eduardo, condenou-o a 2 anos de pena suspensa, terapia obrigatória e proibição de contato sem mediação. No divórcio, Mariana ganhou a guarda compartilhada, pensão e metade dos bens, o suficiente para recomeçar. Eduardo saiu cabisbaixo, mas com um aceno de aceitação, o primeiro passo de uma redenção possível. De volta ao sobrado, com a barriga contraída em falsas alarmes, Mariana sentiu o bebê se agitar, como uma promessa. O sol poente tingia o céu de laranja, e pela primeira vez, o futuro parecia um horizonte aberto, não de luxo vazio, mas de resiliência tecida em laços de sangue e compaixão, onde a injustiça cedera espaço à dignidade reconquistada.